Olá, sejam todos bem-vindos para esta live. Hoje estamos na live de número 54. Estamos dentro da série Vantagens da Escrita. Então eu trouxe aí várias lives, tivemos vários momentos, passamos aí pela imersão Escrita do Coração, inclusive neste fim de semana que passou. E foi muito legal, então tivemos aí 3 lives com conteúdos riquíssimos para você também destravar na escrita do seu livro. Para você começar a escrever sim com a sua essência, colocar a sua essência para funcionar. E hoje essa live é uma live inclusive mais rápida, né? Até marquei hoje praticamente em cima da hora. Seja bem-vindo, Vonei. E para que a gente consiga destravar, porque às vezes precisa de uma live, precisa de uma mensagem, de uma palavra que a gente envia aqui, ajuda muito vocês aí. Tá? Então, quero agradecer vocês que estão chegando. Já vou colocar aqui o nosso tema da live, que são 5 passos para você destravar o seu livro. Tá? Então são passos rápidos, práticos e simples, tá? Para que a gente também desenvolva algo, porque às vezes tem um projeto aí que está guardado na gaveta e que você até tem um pouco de incômodo com essa mensagem, mas que precisa sair, você precisa realmente, tem todo um processo, né, para você vivenciar essa mensagem, trabalhar com ela e poder liberar para as pessoas aí aproveitarem esse conteúdo. Então vamos compartilhar essa live rapidamente, para eu poder também começar aqui o conteúdo, já estou enviando para algumas pessoas que eu tenho aqui no meu contato, para algumas alunas. Estamos aí também com uma turminha nova, então peço que você compartilhe, me ajude nesse envio. Deixa eu ver quem mais que eu posso estar enviando aqui, para que venha com a gente aqui, anotar esses 5 passos, destravar o livro. Vai que você já tem um livro e você quer destravar mais um, é isso também, essa live também é para você, tá? Então peço que você compartilhe, envie mesmo para as pessoas aí, para que elas também tenham consciência do que é escrever, porque às vezes a gente precisa de um toque, né? E esse simples toque é o que é o necessário muitas vezes para você escrever, tá? Então a escrita, ela é uma constância, é algo que você vai desenvolvendo ao longo da sua jornada, não é do dia para a noite, né? Mas se todo dia você escrever um pouquinho, se todo dia você realmente colocar a mão na massa, né, que inclusive era uma das tarefas que nós colocamos aí dentro da imersão Escrita do Coração. Seja bem-vinda, Edivânia, querida. E a gente colocava a mão na massa, né, porque às vezes você só assiste, só ouve algum conteúdo, mas não coloca em prática, então não faz tanto efeito, tá? Então é importante que você exercite, é importante que você coloque a sua mão mesmo para funcionar, né? Utilize de fato da sua essência para escrever. Então a nossa imersão, que aconteceu no fim de semana passado, a escrita do coração, era para que você realmente visitasse aquilo que tem dentro de você e extraísse. Seja bem-vinda, Fabiana querida, para que você extraísse o seu conteúdo e colocasse de fato a público, né? Publicação. Então, por exemplo, quando nós fazemos um livro, nós não ficamos para nós, né? Até eu sempre falo nas lives e também falei nas imersões. Não só nessa, mas na outra também. O seu, na verdade, foi nessa que eu falei agora porque foi um insight novo que eu tive. Às vezes a gente fala assim, eu tenho uma mensagem, mas ela é minha. Na verdade, a mensagem é nossa. Porque assim que você extrai a sua mensagem, coloca dentro de um livro, faz todo aquele procedimento para poder embalar, né, e enviar a mensagem é nossa. Então, nós já temos aí a publicação de um conteúdo, tá? Então, eu quero agradecer vocês que estão aqui participando comigo. Vai ser uma live mais rápida, normalmente as minhas lives são um pouquinho mais longas, mas essa eu quero que seja uma live mais prática, para que você já tenha um conteúdo rápido, para que você coloque no papel de fato e faça acontecer, tá bom? Porque 2023 só está começando, temos muitos projetos pela frente ainda. Eu sei que tem projetos que pode ser que dure um ano, pode ser que dure um mês, até projeto que dure em 2 dias, 24 horas, tá? Então vai depender muito da sua prioridade, daquilo que você quer de fato extrair. Você às vezes pensa assim, eu tenho um livro só para extrair. Na verdade, nós temos muitos livros, né? Eu costumo dizer, inclusive foi uma das caixinhas de pergunta que eu estava lá respondendo, né? Eu falava assim, a questão, quantos livros você tem? Você tem 1, 2, 3, né? Milhares, né? Na verdade, a gente tem livros incontáveis. Não tem como nós contarmos o tanto de livro que nós temos, tá? Então são muitos, muitos, muitos. Seja bem-vinda, Maria Luz, Sueli, maravilhosa, seja tudo bem-vinda. Frander, seja bem-vindo. Tá? Então, nós estamos aqui. 5 passos para você destravar o seu livro. Então, pega a sua caneta, pega o seu caderno, a sua água também, já vai aí anotando e se hidratando, tá bom? E acompanhando esse conteúdo rápido. Tá? Então, o que te impede de lançar o seu livro? O que te impede de enviar a sua mensagem mais longe, tá? Então, são perguntinhas que nós precisamos fazer também, tá? Então, talvez você pense assim, mas o que eu vou pôr no livro? Né? Qual é a minha mensagem? Então, eu costumo falar também
vai depender muito da sua fase, aquilo que você está vivendo agora, tá? Às vezes você está começando a destravar, você está começando a pegar um insight novo. Eu costumo falar de códigos, né? Mas você pode também considerar como chaves, né? Insights, é alguma coisa que te veio uma lembrança, algo que você está revivendo agora, tá? Então a sua fase de vida agora diz muito aquilo que você vai escrever, tá? Então não fica preocupado ou preocupada. Ah, eu tenho que extrair desde o começo da minha infância, tudo que eu vivi desde lá do comecinho, né? Talvez até ali da minha pequena gestação, do início ali, né? Que estava realmente esse processo. Então o que acontece? Se você pegar a sua fase atual, você vai ter muito mais clareza para entender aquilo que é a sua mensagem, tá? Então você precisa simplesmente fazer uma vasculhação e buscar o que de fato no momento eu sinto que eu preciso extrair para eu poder começar, tá? Porque o meu primeiro livro, que eu coloquei inclusive na arte, né? Balançou um pouquinho aqui, que eu coloquei inclusive na arte de hoje da live, que é o Escritora Particular de Deus, ele foi um start para mim, tá? Então ele me lançou, né? Eu falo que a gente lança o livro, mas é o livro que nos lança. Então foi um start para mim. Então eu precisei pegar algumas fases, eu peguei simplesmente 3 fases e comecei a escrever, tá? Então não significa que eu tenho que pegar tudo o que me aconteceu para extrair, porque vai demorar muito tempo. Então você pega uma fase, 2 fases, até 3 no máximo, extrai, tá? A sua história, aquilo que você viveu, pode ser superação, vitória, derrota, fracasso, algo que você vivenciou ou que está vivenciando. E aí você vai começar a extrair. Eu vou aqui dar alguns passos, são 5. E aí, a partir dessa extração, você já vai conseguir liberar essa mensagem. Ou seja, pode ser que dê um livro de 80 páginas, tá excelente. Pode ser que dê um livro de 100 páginas, 120, tá? Não se preocupe com a quantidade de páginas. Óbvio que se der abaixo de 50, já não fica o livro muito viável por conta do mercado, né? Então, daí seria mais beirando o e-book, tá? Mas o que eu quero dizer, o livro, quando você faz todo o procedimento com ele, também extrai e fica um e-book, tá? Então, eu já considero que você já faça direto o livro físico, tá? Então, porque você vai ter também o e-book, tá? Mas se você acha que talvez ainda não é tempo de fazer um livro, o livro físico, sim, você pode fazer também um e-book, tá? E daí umas 40, 30 páginas, algo que você quer expor, alguma mensagem, não tem problema também, tá? Mas se você já tem esse desejo de ter o seu livro, de ter ele seu nome, que você tenha realmente um conteúdo para poder enviar mais longe, que seja bem embalado, bem embrulhado, o livro é bem bacana para você começar, tá? Então, inclusive, nós aqui trabalhamos com autopublicação. Não precisamos de uma editora, não que a gente seja, né, descarte as editoras, pelo contrário, existem muitas editoras aí que nos ajudam também, e algumas até, inclusive, são independentes também, tá? Que no caso o seu arquivo não fica preso lá, que você pode depois pegar o seu arquivo e também enviar para as outras gráficas e fazer a impressão no livro. Mas a maioria são as editoras tradicionais, em que você tem o seu conteúdo com eles, e eles você vai depender deles assim para, eu preciso imprimir mais tantos livros. Então é só com eles, tá? Mas nós trabalhamos de forma independente, mostrei aqui várias vezes para vocês em lives e também nas mentorias, que é possível você fazer o seu livro, sim, até sozinho ou sozinha, tá? E aí depois na parte final, que talvez você precise de um diagramador, de alguém para fazer uma revisão, algo para poder refinar melhor o seu livro, tá? Mas nada te impede de fazer esse inicial, de extrair, de entender o que você vai colocar no seu sumário, que é a estruturinha do seu livro, tá? E aí o que nós vamos falar aqui? Os nossos 5 passos para você destravar o seu livro, eu falo que o primeiro passo, já anota aí no seu caderninho, nas suas anotações. Acredite na sua mensagem. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar na sua mensagem, na sua história, no seu conteúdo, tá? Porque o seu conteúdo, a sua história e sua mensagem é importante para Deus. Primeira coisa que você tem que pensar. Então você não vai ficar pensando no que o outro vai pensar, tá? Óbvio que a sua escrita vai ter que partir, sim, direcionada para o leitor. Mas pensa assim comigo. Quem se importa de fato com a nossa própria vida é Deus, né? Aí depois nós, porque nós também temos que cuidar da nossa vida, e a partir dessa mensagem nós percebemos que podemos ajudar alguém. E essa ajuda para as outras pessoas, a gente não tem essa contagem de números, tá? Seja bem-vindo, Joaquim. Tá? Então, quando nós escrevemos a nossa história, nós não estamos pensando em nós, mas sim na multidão de pessoas que vai se alimentar daquele pão. É um pão, né, que a gente alimenta, né, as pessoas, uma mensagem, tá?
Assim como Jesus é a palavra, nós também tiramos dentro de nós a mensagem que se torna também um alimento para as pessoas, tá? Então, o que nós temos que fazer? Ter essa clareza, entender que nós precisamos acreditar na nossa mensagem. Se eu acredito na minha mensagem, eu não vou me preocupar com o que o outro vai falar, eu não vou me preocupar com o perfeccionismo, porque você fica ali sempre querendo acertar, arrumar alguma coisa e nunca finaliza o projeto, tá? Então não é isso. Nós precisamos acreditar. Primeiramente, olha, eu sei o que eu carrego, tá? Então coloca aí, eu sei o que eu carrego e o que eu carrego é importante para as pessoas. Eu quero que essas pessoas percebam e tenham esse conteúdo em mãos para trabalhar aí a sua autoimagem, os seus bloqueios, para também trabalhar o seu corpo, alma e espírito, né? Essa tríade, né? Então o que nós precisamos fazer é estar atentos à nossa mensagem, buscar aquilo que nós precisamos, porque às vezes tem mensagens que estão dentro de nós que nós não conhecemos, tá? Então nós precisamos escavar, buscar, tá? Então às vezes eu tô aqui assistindo uma palestra, uma live, um treinamento, algum curso que eu estou fazendo, tá normal. De repente vem aquele insight, é o suficiente para que eu desperte algo dentro de mim e descubra, né, o que de fato eu estou vivendo naquele momento, o porquê daquelas fases que eu vivi, os processos que eu vivi, até mesmo obstáculos que eu enfrentei, aquela pequena mensagem, aquele pequeno envio que alguém fez através de uma live, de um texto que eu li aí, por exemplo, nos stories, alguma postagem que alguém fez, me fez ali revelar coisas que eu não sabia nem que tinha, tá? Então nós precisamos trabalhar o tempo todo. Então o autoconhecimento, ele vai nos acompanhar até o fim da vida, tá? Então nós não podemos parar, né? Eu tenho uma regra aí um princípio, né? Não podemos parar, tá? Então a gente sempre está criando, inovando alguma coisa, por quê? Para que a gente descubra, né, e possa também ajudar mais pessoas, porque dentro de nós, sim, existe uma farmácia. Essa farmácia é tão natural que nós muitas vezes até descartamos ela e optamos por farmácias artificiais, que são os medicamentos, que sim, são necessários, são bons, inclusive são estudos que são feitos para nos ajudar a também ter uma vida mais longa, mas a nossa farmácia natural é muito melhor, tá? Então precisamos ativar essa farmácia a partir desse vasculhamento, a partir dessa escrita, a partir desse momento que você tem ali com você, né? Você vivendo aquele presente seu ali, buscando mensagens que estão escondidas até então, né? Aí você fala assim, não, a partir de hoje eu vou escrever a minha história, ou seja, eu vou dizer para as pessoas o que de fato aconteceu comigo e que pode ajudar e contribuir com elas e com futuras gerações que vieram, que possam vir aí à frente, tá certo? Seja bem-vinda, Franciele, querida. Tá, então o primeiro passo é você acreditar na sua mensagem, na sua história, tá? Aquilo que você carrega é importante para Deus. Ele sabe o que você carrega. E você sabe o que carrega? Então, são perguntinhas que nós vamos fazendo aqui e é importante que a gente esteja atento, tá? A essa clareza. Trazer à consciência aquilo que está obscuro aí no subconsciente e que está de fato nos movendo, né? Tá? Então o Joaquim falou aqui, olá, Dani, que Deus te abençoe pelo transbordo. Gratidão, querido, tá? Então vamos aqui transbordar mais um pouquinho, né? Então essa live é uma live mais rápida, tá bom? Então os 5 passos, o primeiro eu já falei que é você acreditar na sua mensagem. Então o segundo passo é você verbalizar. Tá vendo? Uma live é uma forma de verbalizar. É trazer a mensagem, realmente dar vida para a mensagem, tá? Então comece a contar a sua história de transformação, tá? Para o mundo te conhecer. Por exemplo, se eu nunca tivesse feito uma live, né? A partir do lançamento do meu livro, que foi lá no dia 12 de setembro de 2021, eu nunca seria conhecida na internet. Não é que seja essa a questão de eu ser conhecida, mas eu levar a minha mensagem ser conhecida. É a partir de mim, que sou um instrumento nas mãos de Deus, poderia estar aqui trazendo mensagens, conteúdos, e também eu fui entender um pouco ali do meu propósito, da minha identidade. Eu fui estou ainda ativando a minha identidade todos os dias. Precisamos ativar ela todos os dias para que a gente viva de fato o verdadeiro propósito, que é governar a nossa própria vida, governar sobre as coisas que estão no mundo, porque o Senhor nos deu essa missão. Vai lá e governe, vai lá e faça a gestão de tudo que você está vivendo, né? A Sueli falou, Deus te abençoe, minha amiga querida. Amém, querida. Tá, então verbalizar. Quando eu trago a palavra, né, verbalizada, eu trago realmente luz,
tá? E aí eu descubro que existem mensagens que estavam ali escondidinhas. E aí eu vou montando os quebra-cabeças, tá? Cada quebra-cabeça que eu monto vai se transformando numa pequena história. Podemos também considerar como um capítulo da nossa vida ou até mesmo um subcapítulo, tá? Então, nós precisamos também usar analogias. As analogias, assim como as parábolas na Bíblia, nos ajudam a levar ao melhor entendimento, tá? Então, quando a gente traz aí também uma pitadinha de analogia, a gente vai explicando melhor para as pessoas, porque cada pessoa vai entender a mensagem de uma forma, tá? Então, comunicar não é só eu chegar aqui e falar. O comunicar, e o comunicar bem, é fazer com que o outro entenda de fato aquilo que eu falei, e aí a comunicação se torna eficiente, tá? Então não adianta só eu falar, mas é importante que vocês também compreendam, entendam, e cada um vai entender aí no seu raciocínio, no seu tempo, tá? Porque é um processo. Escrever, destravar para a escrita é um processo, tá? Então, o segundo passo, verbalizar, contar a sua história para que as pessoas te conheçam, para que o mundo saiba da transformação que você viveu e que eles também tenham essa experiência, essa possibilidade de ter essa transformação, porque quando você transforma algo, aquilo não volta mais ao seu estado de origem, tá? Terceiro passo, se exponha. O outro tá vendo que era verbalizar e automaticamente você vai aparecer, tá? Mas o terceiro, né, o terceiro passo é se expor. Se exponha, mostre o seu rosto, a sua voz, o seu jeito de ser, tá? A sua essência. Aqui eu coloco no final, saia da caverna. Sim, muitas vezes estamos dentro da caverna, achando que a nossa mensagem está fluindo, mas não está. Então, quando estamos dentro da caverna, estamos no escuro, estamos isolados, estamos fora realmente ali da sociedade. E ali não tem como a gente ajudar alguém a transformar, tá? Então, quando eu saio, eu além de eu ver a luz, eu levo luz para as pessoas, eu deixo mais claro as coisas, né? Então, eu participo da vida. Se eu estou escondida, se eu estou ali debaixo de algum escombro, né? Eu fico o quê? Eu fico isolada. Então, eu não tenho a possibilidade de levar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, muitas pessoas estão sobrecarregadas porque elas estão acumulando conhecimento, estão acumulando sentimentos e emoções que precisavam sair, tá? Então, às vezes você nem entende o que está sentindo. E é normal, por quê? Porque não tem essa liberação. Então, tudo que entra precisa sair. Se eu estudei, se eu fiquei, por exemplo, por 10 anos, que foi o meu caso, estudando, só estudando e não libero, eu vou ficando inchada. E é a obesidade cerebral que nós chamamos, tá? Então é importante que a gente fale, que a gente leve a nossa mensagem, que a gente tenha coragem de abrir uma live. Não é tão simples, eu lembro no começo, né? Já tá indo para 2 anos que eu faço lives, mas foi um processo. Está sendo um processo ainda, às vezes a gente até se depara, né, com algumas situações, nossa, será que eu vou conseguir fazer ou não? Mas aí você vai enfrentando os medos, você vai vendo que você tem mais capacidade ainda e você vai tendo muito mais liberdade para falar aquilo que Deus realmente quer que você fale, porque Ele usa você na live, você se torna um grande instrumento nas mãos de Deus. Tá? Até porque o Senhor fala o tempo todo, mas nós não utilizamos a nossa voz, né, a nossa aparência, que o nosso jeitinho de ser para emitir esse som, essa voz que vem do alto e que passa por nós. Certa vez eu falava numa live que nós somos como túneis, né? Então nós liberamos a passagem para as pessoas. Tem pessoas que estão paradas na entrada do túnel e não conseguem passar porque nós estamos barrando. Nós estamos barrando a passagem dessas pessoas para alcançar a luz, para ver de fato o final do túnel e alcançar de fato aquilo que elas vieram buscar, que é entender o seu propósito, a sua identidade, a sua missão. Então, se a nossa mensagem fica acumulada em nós estamos retendo o conteúdo, evitando que outras pessoas passem pelo nosso processo e aí alcancem de fato aquilo que vieram buscar. Então, é como eu falei, das pecinhas de quebra-cabeça. Seja bem-vinda, Zaira, querida. Então, as pecinhas de quebra-cabeça que nós vamos encaixando, nós vamos descobrindo a mensagem que de fato nós trazemos conosco. Então, se eu sei o que eu carrego, eu conheço a minha história, eu acredito nela, eu verbalizo, eu trago à tona, né? Eu trago aqui a conhecimento, eu me exponho, me mostro, coloco ali o meu jeitinho de ser, né? Sem imitar outras pessoas, eu trago autoralidade, né? Aí você tem um livro, você vai ficando com autoridade, então você vai tendo conhecimento, mas o conhecimento com sabedoria, porque você vai executando, colocando em prática, tá? Então, o terceiro passo é se expor, mostrar o seu rosto, a sua voz, o seu jeitinho, a sua essência, sair da caverna, tá? Então, quem sai da caverna enxerga a luz,
tá? E a luz é o quê? Trazer a clareza, trazer a consciência, e a sua mensagem vai sim, com certeza, alcançar milhares de vidas. Eu já falo milhares de vidas porque nós não temos noção do tanto que a nossa mensagem pode ir tão longe, tá? Por exemplo, eu estou às vezes numa live, tem pessoas que estão do outro lado do oceano me acompanhando aqui. E por quê? Por conta de uma conexão de internet. Então, olha que possibilidade que nós temos de emitir esse som, essa voz, né? Essa mensagem que vem através de nós, que somos como túneis, que liberamos a passagem para as pessoas que precisam passar e estão ali esperando só você se posicionar, tá? Então, o nosso posicionamento, ele é muito importante. Então, a nossa exposição, inclusive, eu trago aqui esse tema, que na verdade é um capítulo, né? Dentro do meu terceiro projeto com mulheres, com 15 mulheres, que é o Mulheres Transformadas para Reinar. Então, eu falo sobre exposição. Essa exposição que me trouxe até aqui e que, com certeza, ajuda milhares de mulheres e homens também que passam aqui pela live para poder entender que a sua mensagem tem valor, tá? Então, que você pode ter um livro. Talvez você nem queira, eu quero só ter um livro para poder guardar de lembrança e tal. Eu nem quero talvez vender, né? Quero que fique para a família. Também já ajuda, né? Porque você vai deixar um legado, vai deixar a sua mensagem registrada e vai poder também alcançar vidas, né? Porque uma hora ou outra vai cair na mão de alguém que vai falar assim: meu Deus, que conteúdo rico é esse? Eu preciso liberar. E aí essa pessoa vai entender o valor. Talvez você que escreva o seu livro não entenda o seu valor, mas você escreve, tá? E mesmo sem você saber o tanto de valor que tem a sua mensagem. E alguém com certeza vai pegar e vai falar assim: não, isso aqui é muito valoroso, vamos ter que enviar para muito mais longe, tá? Então, que isso não aconteça, que você já perceba o seu valor, a sua mensagem, e você realmente vai liberando tudo que você tem, porque quanto mais você libera, mais você recebe, tá? E aí você vai recebendo novidades. Essas novidades, elas vêm todos os dias. Eu falo que sempre a sua mensagem de hoje não é a mesma de ontem e nem vai ser a mesma de amanhã, tá? Então, se você deixou de escrever ontem e hoje, você perdeu algum conteúdo, né? Ou você aprendeu, né, que o conteúdo seu vai ser diferente. Ou ele vai vir melhorado, né? Ou ele vai vir um pouco mais curto, tá? Então, vai depender muito. Vai depender muito do seu discernimento também, né? Naquele momento que você está vivendo. Falo sempre também da questão de canalizar a escrita. Então, se você está vivendo um momento agora, talvez você está bem ou não. Da mesma forma, você vai escrever, tá? Não precisa você estar inspirado para escrever, porque isso não pode ser motivo para você extrair aquilo que tem dentro de você, tá? Da forma que você está, escreva. Nem que seja uma frase, uma palavra, aquilo que define o seu dia, tá? Então, comece. Eu comecei escrevendo frases. E a partir das frases eu percebi que eu gostava de escrever. Eu fui melhorando a minha escrita, ainda estou nesse processo. Então, a gente precisa também se conhecer na escrita. Então, quando eu me exponho, eu começo a me conhecer mais. A partir disso, eu começo a ajudar mais pessoas que também precisam se conhecer mais, para também entender o que elas vieram fazer aqui na Terra, tá bom? Vamos para o nosso quarto passo. Tá vendo que é uma live mais rápida hoje? Escreva a sua história sem medo, tá? Sem medo dos julgamentos. Então, quando você fala que vai escrever a sua história sem medo de julgamentos, você vai ser livre na escrita, porque a escrita é para ser algo livre, tá? E aí você vai se libertando, porque naquele processo que você extrai sua história existe cura, tá? E às vezes você vai até dar uma travadinha ali, que talvez é normal. Por quê? Porque você começou ali a tocar, a ralar na sua ferida, e aquela ferida que estava quietinha, que você não queria mexer nela, tá? Então, você escreve a sua história sem medo de julgamentos, é o nosso quarto passo. Aí eu vou instalar um drive aqui para vocês. É instalar mesmo um sisteminha aí para vocês realmente lembrarem da importância de escrever, tá? Pense que tem vidas esperando para se conectar com você. Primeiro ponto. E depois elas serão curadas a partir dessa sua conexão com a sua mensagem que você vai extrair, tá? Isso é urgente. Isso não pode esperar, tá? Então isso é para ontem já, né? Então instala aí que tem vidas esperando a sua mensagem. Então eu sei porque eu estou encontrando profissionais na internet com determinados assuntos que eu estou trabalhando com mulheres, então eu preciso entender um pouquinho mais, não só daquilo que eu vivo, mas do que elas também vivem, né? Seja no processo de mãe, de cuidar filhos, de também dessa questão de mudar de carreira, sabe?
de profissão e também entender a sua história. Então, eu estudo um pouquinho de tudo isso. Feridas emocionais, inteligência emocional, gestão do tempo, procrastinação, vários temas, tá? Então, eu estou encontrando profissionais que eu estou estudando sobre esses assuntos que têm me ajudado muito, porque eu quero levar para essas mulheres a importância de você realmente passar por alguns processos e experimentar, através da escrita, o processo da cura, tá? Seja bem-vindo, Pastor Moreira, seja bem-vinda, Patrícia. Tá? Então, nesse quarto passo, escrever a sua história sem medo dos julgamentos vai fazer com que você, sim, pense no tanto de vidas que estão esperando você, tá? Então não pense, por exemplo, alguém que talvez julgou a sua escrita, ou alguém te bloqueou na infância, que falou que você não era bom o suficiente, ou falou que você não era bom na escrita. Talvez você tinha uma letra que não era muito legal, né? Até eu falo que a minha letra era muito bonita para escrever. Depois que eu comecei a estudar muito, assistir lives, né, que eu preciso pegar aquele conteúdo rápido, eu ignorei a letra bonita. Eu quero saber do conteúdo, porque é aquilo que vai me transformar. Não adianta eu ter letra bonita, mas para ficar no caderno, né? Então eu preciso tirar as letras do caderno e enviar, né? Lançar para o mundo para que eles possam perceber que existe uma mensagem. Seja bem-vinda, Elisângela, querida. Que existe uma mensagem, que elas precisam passar por essa mensagem e que vai sim se transformar numa cura, num processo que ela precisa passar, tá? Então, quando você começa a escrever, começa a se expor, começa a trazer à tona ali a sua mensagem, você vai começar a esbarrar na sua ferida, né? E ali sim vai acontecer a cura, né? Então você vai começar a lavar aquela ferida a partir desse processo de escrever, de extrair, tá? Então eu preciso ter a importância dentro de mim. Olha, é importante que eu extraia esse conteúdo, porque não depende só de mim, é muitas vidas que estão esperando. Então aquilo que eu tenho pode salvar uma vida. Então, quando eu instalei esse drive na minha cabeça, que boca fechada mata, como o Pablo sempre fala também nas lives, né? E que a nossa mensagem, sim, ela precisa enviar para mais pessoas e que pode salvar uma vida, né? Obrigado porque vocês estão salvando vidas através das palavras, através das mensagens que estão dentro de você. Isso mexeu comigo. Seja bem-vinda, Vânia, querida. Tá, então nós precisamos entender esse processo. Escrever a nossa história sem julgamento vai fazer com que nós não enxerguemos essa questão de necessidade de aprovação, tá? Então só pense nas pessoas que estão te esperando, né? As pessoas que estão lá do outro lado do túnel, esperando você liberar a passagem para elas passarem e sobreviverem, tá? É muito interessante nós fazermos essas analogias, porque é para a gente instalar hacks, né? E perceber, olha, eu tenho um conteúdo aqui que ele é simples, mas a partir desse processo que eu entendi que é valorosa a minha mensagem, que eu preciso extrair, eu não estou nem aí mais para algumas questões e algumas pessoas que talvez não vão aceitar a minha mensagem, mas eu preciso liberar ela. Ela fez importância para mim, ela é importante para mim porque a sua história é importante. Nós não podemos descartar aquilo que nós vivemos, nós passamos por processos. E a partir do momento que eu escrevo, aquilo se transforma. E a transformação, ela vai a milhares de lugares, tá? Então, escrever não é só escrever para ter um livro, para falar que tem um livro, mas é você passar pelo processo. Primeiramente, você vai sim vivenciar essas etapas, né? De você extrair, de escavar, de você sentir realmente que a cura, né? A cura está dentro de você, através da sua mensagem que você vai exercitar. Porque tudo vem através do movimento. Quando eu movimento, as coisas acontecem, tá? Sim, Vânia, libertador, contemos esse entendimento, porque nós precisamos entender que a nossa mensagem, ela vai sim, primeiro eu penso naquilo que vai restaurar em mim. Então, se me restaurou, se me curou, se me libertou, eu sei que vai curar outra pessoa, que vai restaurar e libertar outra pessoa, é automático, né? Só que eu preciso desse pequeno movimento, desse mover, eu preciso mexer lá dentro, né? Eu sei que talvez vai doer. Eu falo porque quantas vezes eu estou escrevendo os meus capítulos, estou escrevendo um livro, inclusive, que fala sobre comunicação, porque eu tive bloqueios da comunicação. Então, imagina, hoje eu estou aqui fazendo uma live. Se eu ficasse parada no meu bloqueio lá atrás, eu nunca teria escrito um livro. Porque através da comunicação, através de pessoas que estão aqui trazendo mensagens, conhecimento, sabedoria, eu fui alcançada. Tá? Então, é interessante nós pensarmos assim, porque se o nosso conteúdo se movimenta, por que eu não movimento? Então, são perguntas que nós precisamos fazer para nós, tá? Então,
Eu vou ali, eu faço esse processo de pegar uma caneta, de lançar mesmo a minha mensagem, aquilo que está vindo agora. Pega o que tá fresquinho, tá? Porque senão você vai ficar pensando muito lá atrás e aí vai ficar aquela coisa que, será que eu coloco isso, coloco aquilo? Então daí já criou dúvida, né? Então o que vem agora? Só escreve, né? Faz aí um brainstorming, faz uma tempestade de ideias, começa a colocar palavras que te vêm à mente, você vai formando frases. A partir da formação dessas frases vai saindo aí os seus parágrafos, os seus possíveis títulos e lá no finalzinho, se você tiver já aí percebendo mais ou menos a essência do seu conteúdo, linda Adriana querida, assim que você estiver percebendo a essência do seu conteúdo, você pode colocar: esse vai ser o título do meu livro, tá? Inclusive, essa terceira obra, Mulheres Transformadas para Reinar, com 15 mulheres, o título veio praticamente na última semana, né? Que a gente estava ali finalizando o livro, já com todos os capítulos já finalizados, tá? Então a gente não pode também se prender a algo. Às vezes você teve uma ideia. É legal você já ter uma ideia inicial para que você desenvolva melhor o seu livro na questão de você ter um direcionamento, tá? Por exemplo, próximo mês agora de abril, eu vou lançar o meu quarto livro que vai estar ligado com hábitos. É um convite aí a partir de um curso que eu estou fazendo com o Rafael Medeiros de gestão do tempo. Então vai falar sobre hábitos. Então eu fiz um capítulo que vai estar super legal, já enviei meu capítulo. Fala sobre a escrita, só para vocês saberem. Então eu dou várias dicas, dou várias ferramentas para que, por exemplo, é aquilo que eu uso, né? Porque eu não posso dar ferramentas que eu não utilizo, então fica um pouco vago, né? Sem sentido, tá? Então, eu dei ferramentas nesse capítulo, coloquei um pouco do meu dia a dia, aquilo que eu faço, e ficou bem dinâmico o capítulo. Depois eu fui foi pela primeira vez que eu dividi um capítulo em subcapítulos, né, em subtítulos, né? E ficou muito legal. E aí o que acontece? Quando você bate o olho no capítulo, você já, eu quero ler essa parte. Então você vai direto naquilo que você se interessa. Então ficou muito legal. Então vai ser um projeto que a gente vai lançar agora em abril e está ligado com hábitos, né? Então, e gestão do tempo. É muito importante que nós temos aí também um pouco de prioridade. Olha, eu quero uma mensagem, eu quero extrair agora. Eu tenho esse conteúdo, ele é muito importante, eu não posso segurar mais para mim, ele é urgente, né? Então estou aí fazendo também esse livro, vai ser muito legal, né? Acredito eu que pela dimensão, né, desse projeto vai ser um best-seller, né? Mas não podemos nos limitar a pensar que nosso livro vai ser best-seller, tá? Primeiramente é você extrair para ser curado e passar pelo processo. Segundo passo é você realmente pensar o tanto de vidas que serão transformadas se você já foi transformado também pela sua mensagem. Porque normalmente tudo que a gente escreve se torna uma transformação, tá? Às vezes você pensa num conteúdo, mas aí no meio do caminho ele se transforma e vira um outro conteúdo, tá? Então não vamos nos limitar a pensar talvez no título já de imediato, porque daí você pode se fechar para as outras ideias, tá? Então o brainstorm ele vai te ajudar a lançar várias ideias. Pode ser que nessa primeira jogada que você faça aí de brainstorm, né, de você colocar tudo que te vem à mente no papel, surjam 3, 4 livros, tá? E tem muito mais, com certeza. Mas aí você fala assim, não, esse livro aqui para mim vai ser importante ele extrair primeiro. E aí você começa por ele, tá? Então você vai tendo essas definições. É muito importante que você tenha um pouco mais de clareza, tá? Então, o seu título não pode ser um limitador do seu livro, tá bom? Então, pode ser que no meio do caminho você fale assim, não quero mais esse título, aí você vai mudar, não tem problema. Eu acho legal quando você faz um título e aí a sua mensagem essencial está ligada com o título, com certeza com o tema principal, mas no meio do livro tem que ter alguma coisa remetendo àquele capítulo, tá? Para puxar realmente esse gancho e dizer para as pessoas o que o seu livro está falando, tá? Então ele tem que ser despertar a pessoa na leitura, tá? Então, às vezes você pode ser isso, eu não sei escrever tão bem agora, mas você vai desenvolvendo, tá? É um treino mesmo. Até hoje, para mim, isso é um treino. Mas eu sempre falo nas lives, eu não era a minha habilidade principal, mas eu sempre estudei muito a questão do português, de escrita, sempre fui muito boa para escrever. Mas a questão que eu precisava parar para desenvolver algo, aí já era um pouco complicado. Aí eu comecei a escrever, né? Tem aí 2 anos, estou indo para o meu quarto livro, né? Estamos aí com algumas turmas também, começando, algumas já comecei. Tem um projeto com autoria também, né? A minha segunda turma. Então, esse aqui foi o primeiro projeto que eu organizei de coautoria, né? Porque o outro que eu participei, eu fui convidada, assim como esse que eu vou lançar no mês que vem, esse aqui também, que é o chamado, né? Quando mover supera os bloqueios, eu fui convidada, tem 53 escritores aqui, então tá riquíssimo esse conteúdo.
Por que que é legal você participar de uma coautoria? Porque uma que você destrava pro seu primeiro livro, tá? E aí você só se preocupa com um capítulo, tá? Então é uma forma muito boa de você começar. Mas se você fala que é relevante já ter o seu livro solo, como esse meu primeiro aqui, esse eu falo que foi o meu destrave, né? O Escritora Particular de Deus, como me tornei mãe escritora. É importante, tá vendo? Ele ficou um livro básico, tem 178 páginas, tá? Nada muito complexo. E com apenas 50 páginas do Word que eu editei no Arial 12, uma fonte Arial 12, deu esse livro aqui, tá? Porque no meio do livro nós temos algumas estratégias. Nós colocamos alguns espaçamentos, tem ali uma página de respiro, que é o intervalo de um capítulo para o outro. E aí aumenta as páginas, tá? Além de tudo, tem os pré e pós-textuais, né? Que é o agradecimento, o prefácio, a introdução. Pode ser que no final também tenha aí uma referência bibliográfica, algum anexo, tá? Alguma coisinha que você acrescenta a mais. Tem gente que coloca linhas, né, para escrever. Nesse nosso projeto, segundo projeto com autoria, vai ter linhas no final. Porque o nosso projeto vai falar sobre escrita, tá? Então é muito importante que a gente tenha algumas estratégias aí para poder, inclusive, trazer esse conteúdo aí e que é o próximo passo que eu vou falar agora para vocês. O quinto passo para a gente destravar o nosso livro é envelopar a nossa mensagem, tá? Envelopar a nossa mensagem como um lindo presente. Sim, quando você ganha um presente, ele está bem envelopado, né? A gente fala que o presente está escondido, né? Mas ele vai estar envelopado, né? Para você lançar as sementes. Seja bem-vinda, Daiane, querida. Para você lançar as suas sementes. Por quê? Porque a partir do lançamento das suas sementes, você vai colher milhares de frutos no tempo certo. Né? Sempre nós estamos aqui lançando, seja uma live, uma palavra que você disse durante o dia, algum stories que você fez com alguma mensagem, você lançou. Você não tem noção da colheita, mas a colheita ela virá. Tá? Então as nossas sementes nós vamos estar lançando aí para a gente colher os frutos, né? E aqui eu coloco, né? E ser também inspiração para as futuras gerações, para destravar outras gerações, não só a que nós estamos vivendo, mas as futuras, tá? E é aquilo que nem a Zaira falou, nós temos que começar para destravar. Perfeito. Quando eu começo, eu já destravo. Uma coisa que eu já vou orientar vocês que estão aqui, se vocês têm essa... Eu tô vendo aqui várias alunas do meu projeto novo, que eu tô saindo aqui agora, né? É a minha segunda turma, porque na verdade eu startei, foi inclusive um método, né? Que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, o método MUL, que é meu primeiro livro, que eu fiz até um desafio na época de 30 dias, a gente fez uma turma também, foi uma primeira turma start para poder testar a metodologia, a mentoria, e agora a gente tá vindo melhor, né? Porque a gente já tem mais livros, né? Estamos com 3 livros publicados, partindo para 4, já até o meio do ano tem mais 4 livros para sair. Então a gente vai treinando, né? A gente vai pegando habilidade, vai desenvolvendo também a nossa parte aí emocional, espiritual e física, vai trabalhando com mais pessoas, ajudando. Inclusive meu foco hoje é mulheres. Esse projeto MUL também está aberto para homens, né? Mas até agora só entrou mulheres. Então vai ser um projeto muito legal, porque a gente vai abrir a caixa preta, né? Porque toda vez que eu faço uma aula não tem como, a gente entrega tudo mesmo e é para destravar. Eu falo que quando o perfeccionismo invade a sala, eu já tiro ele na entrada, né? Eu falo, aqui você não entra, porque a gente vai destravando, né? Então, às vezes uma palavra, uma frase que a gente fala já é libertador, tá? Então, a gente envelopar a nossa mensagem como um presente e lançar as sementes, a gente vai colher muitos frutos. Não temos como contar o tanto de frutos, mas eles vão. Tá? E nós vamos ser inspiração para as pessoas. O que é uma inspiração? Por exemplo, eu poderia não estar fazendo uma live aqui agora. Então, eu estava deixando de ser inspiração para alguém. Talvez você deva ter olhado assim, nossa, mas você sabe que você é muito nova? Não, uma vez perguntaram para mim, né? Foi um médico, inclusive, né? Você não é muito nova para escrever livros, né? E tal. Eu falei, olha, eu não sei se eu sou nova, mas a minha filha com 3 anos já vai ter um livro dela, né? Então, eu já vou fazer o livrinho dela. E é para ela startar também, né? Não é que é para ela ser escritora, ela vai ser se ela quiser, mas ela vai ter a tendência também a escrever seus livros, né? Então não é que você precisa ser escritor, mas você pode ter sua mensagem registrada, tá? E automaticamente somos todos escritores. Então uma coisa que eu já falo para vocês aqui para destravar mesmo, já de início, é se você já tem Instagram, todos que estão aqui têm Instagram, colocar na sua bio que você é escritor. Primeiro passo, você colocar lá, né? Além desses 5 passos que eu falei aqui pra vocês, coloca lá que você é escritor, escritora, isso já vai dar uma destravada. Eu falo porque às vezes tem pessoas que até para colocar isso na bio tem trava.
Não, mas eu não tenho nenhum livro ainda, eu não escrevo nada, mas aí que tá, você escreve um pouquinho no Instagram. Então você já escreve, tá? Só que talvez você não está direcionado para escrever livros. Mas se você colocar lá que é escritor, automaticamente você vai querer escrever o seu livro, vai começar a procurar mais conteúdo sobre isso, vai até os seus anúncios que aparecem na lateral aí, muitas vezes que você está navegando na internet, vai começar a aparecer aí algumas editoras te ofertando alguns serviços, algumas questões de livros também. Por quê? Porque a gente é rastreado o tempo todo, né? Então você falou aqui a palavra livro, você já começa a ser perseguida na internet, certo? Então não tem como, você vai sempre estar lembrando que é para você escrever algo, tá? Eu falo porque lá no início eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou falar na internet, né? Na verdade nem queria estar na internet. Aí depois que eu entrei, eu estudei, né, gestão de TI, então entrei numa faculdade tecnológica, que eu me formei em gestão empresarial, então era uma faculdade que tinha tecnologia. E aí o que acontece? Eu não tinha muita tecnologia, então eu me virava com a minha comunicação ali normal, né? E até o celular não era adaptado para tecnologia, então ele tava, para mim tava de boa. Eu chegava na faculdade, desligava o celular e para mim era a faculdade, acabou, então eu não precisava nem ficar com o celular. Mas sempre tava todo mundo interligado, todo mundo conectado. E eu ali ainda achando que estava abafando, né? Estando numa faculdade tecnológica, somente usando a comunicação. Mas por quê? Eu estava usando o meu dom natural, né? A minha oralidade, meu traço de oralidade, né? Então, mas depois eu fui entendendo que era importante para a minha mensagem chegar mais longe. Olha só o quanto de coisa eu já fiz. Tô com mais de 200 vídeos lá no meu canal do YouTube. Aqui tem muita coisa. Então, tudo que você vê aqui no meu Instagram sou eu mesmo que faço. Então, por enquanto, não tenho social media. Mas é tudo por inspiração. Tem coisa que às vezes eu falo, Senhor, mais um projeto, Ele me dá. Eu falei, tá bom, pode vir. Porque quanto mais você se doa, mais Deus te dá. Então, às vezes, se não tem tantos projetos, talvez você não está semeando tanto. Então, quanto mais você semeia, mais você recebe, tá? A Vânia falou, na minha já apareceu, Dani, ela tá vendo? Então, nós precisamos estar atentos, sim, tá? Envelopar nossa mensagem. O que é esse envelopar? Sim, a gente se preocupar, sim, que a gente vai ter um livro, tá? Então, pega aí um livro aí que está perto de você, aí já pega ele, já verbaliza. Ah, isso aqui é meu livro, vai ser meu livro, já tem meu livro já está pronto. Só falta eu fazer essa missão, né? Esse resgate de realmente trazer à tona e embalar ele todo bonitinho e ser inspiração para muitas pessoas. Eu falo porque quando você começa com um livro, você começa a participar de movimentos, você começa a fazer live, você começa a transbordar, você não aguenta ficar para você. Você vira de fato um belo de um transbordo e você fica ilimitada, tá? Você não tem mais aquele copinho com a água quase beirando aí o final do copo. Não, a sua água tá dentro do copo e já tá derramando faz tempo, tá? Então até a Adriana falou que tem algo que me trava muito. Nunca fui muito fã do português. Agora entrar nesse meio será um grande desafio, isso mesmo. É que nem eu falei, eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar, já era um primeiro recurso. Então, assim, até vocês vão achar engraçado, né? Que na mentoria, porque eu entendo um pouco de tudo, né? Então, pesquiso um pouco de tudo, tá? Então, lá, vamos fazer movimento, é isso mesmo. Então, mas eu lembro que eu tinha facilidade para aprender, por exemplo, a professora falava, alguém quer fazer uma leitura? Eu colocava a mão para cima, né? Eu quero fazer. Então, aí, na igreja precisou fazer uma leitura, eu tava lá com o microfone. Então, eu sempre me colocava à disposição, tá? Então, a gente precisa dar um passo, né? Então, esse primeiro passo adiante vai nos ajudar. E essa trava, talvez, Adriana, pode ser assim. Na hora que você for escrever, inclusive, a gente vai estar falando um pouquinho melhor na mentoria, tá? Mas o que vai acontecer? Escreve, só escreve. Não se preocupa com vírgula, não se preocupa com acentuação. Claro, aquilo que você lembrar já coloca, mas fica tranquilo. O importante é a sua mensagem sair, tá? Isso que é o mais importante. Porque aí o restante a gente faz, né? Aí vai ter a pessoa, vai ter alguém aí que vai estar revisando, vai estar, né? Aí mais pra frente vai estar olhando tudo isso, tá? Então não se preocupe, porque o importante é você extrair, tá? Esse primeiro passo, extrair, né? Você acreditar na sua mensagem, olha, eu vivi tal coisa, eu passei por isso, e é importante que eu fale. Então, se eu não pensasse lá no começo em fazer uma live, se eu não pensasse em entrar no digital e de fato trazer à tona, né, aquilo que já estava dentro de mim, mas que eu não reconhecia que era verdadeiro, que eu não reconhecia que era importante, que eu não reconhecia, tá bom pra mim, né, esse conteúdo tá pra mim, mas eu estava lá, estava na faculdade ajudando as pessoas, tudo que eu aprendi eu ensinava, então já tinha ali alguns recursos, né, eu sempre buscava achar estratégia. Então, pra tudo eu colocava estratégia. Aí alguém falava assim pra mim, nossa, como que você fez aquela prova? Eu falava,
Olha, eu estudei a noite inteira. Olha, durante o dia eu aproveitei, tirei um tempinho, descansei e depois eu peguei aquele conteúdo, fiz um resumo, eu revisitei meu caderno, eu não faltei nem um dia da faculdade. Então, você acha que eu não ia tirar um 10 no final da prova? É óbvio que eu ia tirar um 10, né? Então, e a pessoa às vezes estava do lado, talvez ela trabalhou a noite inteira, talvez ela faltou vários dias da faculdade, chegou no dia da prova, não tinha como ter um resultado bom, tá? Então, eu busquei esse resultado, né? Não foi assim dado, né, entregue nas minhas mãos. Não, eu busquei, assim como eu busco todos os dias, né? Eu sou incansável, né? Nós colocamos aí nessa questão de não parar, então a gente precisa ser incansável, né? Estamos aqui na missão e essa missão ela é árdua, né? Então tem dia que não vai ser fácil, né? Até hoje estou um pouquinho aí resfriada, mas nós não nos limitamos a isso, né? Então a nossa voz, ela precisa ser emitida, a nossa mensagem precisa ser enviada do nosso jeito, por mais simples que seja, com o nosso sotaque aí, né? Então a gente vai, tá? A Adriana falou, sempre participei das leituras também, obrigada, Dani. E isso, tá vendo? Já é um pequeno passo. Quando você participa de algo, de algum movimento, não tem como você não se desenvolver, tá? Então tudo dá pra gente aprender, tudo é treinável, tá? Como eu falei no começo, às vezes a professora falava assim, faça um texto de 20 linhas. Para mim é um sacrifício, apesar de eu saber das palavras, apesar de eu conhecer muitas palavras, como que escrevia, até na hora do inglês, né? Eu sei escrever as palavras, mas na hora de pronunciar, eu tinha um pouco aí na questão de memorizar as frases ali, né? E aí eu sabia como escrevia. Então, se a pessoa falasse uma palavra, eu já sabia como escrevia ela. Né? Até na questão da pronúncia não é tão ruim, mas a questão de eu entender, de conversar, por exemplo, em inglês já é mais difícil. Já com o português também. Como eu não falava tanto, né? Ficava meio que me escondendo, me prendendo de falar, então não desenvolvia tanto. Eu lembro que eu comecei as lives, eu repeti algumas palavras, então eu comecei a desenvolver, tá? Tudo é um processo, então hoje eu percebo que eu tenho um pouco mais de habilidade para falar, mas não era sempre assim, não foi sempre assim. Então foi dia a dia, a constância, né? Uma coisa que eu também alimento bastante a constância, porque se todos os dias eu faço, aquilo se torna algo comum para mim, eu vou aprender muito mais e eu posso levar muito mais para as pessoas, tá? Então a gente envelopar a nossa mensagem, até essa preocupação que o nosso conteúdo vai chegar até as mãos de alguém, tá? Às vezes eu falo ali no finalzinho das minhas postagens, né? Ou melhor, de algum capítulo de livro que eu faço, nós encontramos nas páginas do seu livro. Eu sempre coloco assim porque é um encontro, né? Quando você escreve algo, envia para alguém, alguém vai se encontrar com você através da escrita. Então nós nos conectamos, né? Tem uma profissional também que eu sempre acompanho ela e participa também das minhas lives, que é a Tatiana da Luz, ela fala a nossa conexão com o coração. Por isso que eu fiz a imersão Escrita do Coração, que ainda está no ar aí no Instagram, lá no meu YouTube. Se você não assistiu, assista, porque tá muito legal. Foi um trabalho bem bacana que eu desenvolvi aí, tá? Então foram 3 aulas. E aí você pode também experimentar um pouquinho mais esse conteúdo aqui nessa continuação dessa live aqui, tá? Então, o bônus aqui agora na passo 6, tá? Então falamos aí 5 passos, eu vou repetir para vocês que chegou agora, tá? Se não anotou. O primeiro passo é acreditar na sua mensagem, na sua história, no seu conteúdo, tá? Lembrando que Deus sabe da importância do seu conteúdo. Tudo é importante para Deus. Nós não somos algo à toa, tá? Então nós não estamos aqui por engano ou por acidente, tá? Inclusive estou lendo um livro que fala sobre propósitos, inclusive é um desafio que estamos vivendo por 40 dias, que fala sobre isso. Nós não estamos aqui por acidente, tá? Não estamos aqui por engano. Estamos aqui para cumprir algo e nós temos que ter essa preocupação. Eu tenho uma missão. Você sabe qual é a sua missão? Então nós estamos descobrindo. Todos os dias estamos nos descobrindo, tá? Primeiro passo, acreditar na sua mensagem. Segundo passo, você vai verbalizar, contar a sua história para que as pessoas, né, aprendam, né, e descubram aquilo que você viveu para que gere transformação e as pessoas conheçam aquilo que você viveu para também experimentar na vida delas. O terceiro passo é se expor, né? Você se mostrar, colocar aqui o seu rosto, a sua voz, o seu jeitinho aí, né? A sua essência e também sair da caverna, tá? O quarto passo, escrever a sua história sem medo dos julgamentos, sem necessidade de aprovação e esperando. Você pensa assim, pense nas vidas que estão te esperando para se conectar com você e serem curadas, assim como você foi curado dentro da escrita nesse processo. E isso é urgente, né? Porque eu falei até da farmácia aqui, né? Imagina que você está com uma farmácia cheia de medicamentos e você está segurando o medicamento.
Enquanto as pessoas estão lá quase morrendo porque precisam de medicamentos, você está ali segurando. Esse medicamento vai passando do tempo, vai ficando vencido. Aí no momento que elas vão tomar aquele remédio, já venceu, não tem mais efeito, tá? Então é importante, nós temos algumas analogias, algumas são até fortes, né, pra gente poder despertar, tá? E o quinto passo é você envelopar sua mensagem, você deixar ele lindo como um presente. Um livro mesmo, ele é um presente, porque ó, aqui tem várias mensagens e a gente embrulhou, envelopou, diagramou, organizou e lançou, certo? Colocou numa plataforma e distribuiu, tá? Essa é a forma que a gente vai fazer a envelopar. Então são 5 passos aí, só pra gente ter um norte, uma direção do que seria realmente destravar para a escrita. E o sexto passo é, se você não está sabendo, eu estou com a minha mentoria MUL, meu primeiro livro aí. A gente vai fazer em grupo, estão com as inscrições abertas. Então dá tempo de você entrar ainda, estamos aí com uma oferta especial que vai até hoje, amanhã já muda o valor, tá? Então se você não está sabendo, me chama no direct, tá? Eu vou estar dando alguns detalhes da mentoria aqui também pra você, tá? Então aproveite essa oportunidade. Eu sempre costumo falar que a gente não compra mentoria, a gente não compra curso, a gente compra acesso, tá? Quando eu fiz esse primeiro livro meu aqui, eu estava dentro da mentoria do Pablo Marçal, lá em 2021, eu entrei na mentoria PLD, que se chama Programa Liberdade Digital, tá? Então eu pensei assim, eu não entendo muito do digital, né? Gosto muito de tecnologia, mas do digital eu não sei muito, do marketing digital. Entrei para conhecer, eu lembro que a primeira coisa que eu fui, eu lacei, né? Tinha 12 profissões e uma delas era livros. Eu falei, quer saber, eu vou começar nessa de livros aqui, fui fazendo as aulas, fui entendendo do conteúdo, já gostava muito de escrever, né? Por exemplo, quando tinha os trabalhos, é eu que me preocupava ali com a BNT, com a organização, né? Não tanto do escrever, mas ali daquela questão de organização, de ter aquele olhar clínico. Então, eu já tinha também uma pegada para as revisões, né? Então, como eu falei que entendia bem das palavras, né, sabia escrever bem, não que eu escrevia bem, ou, por exemplo, escrevia bastante, mas sempre quando tinha uma oportunidade de fazer um vestibular, uma prova, eu fazia a redação bem preparadinha, né? Então, chegava na hora da prova, a primeira coisa que eu fazia era a redação para poder ter a mente livre e sempre tirava notas boas, porque eu tinha aquela estruturinha, né, básica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí tive bons professores também que me orientaram nesse processo, seja ali no fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Então isso me ajudou muito. Então como eu tinha já também esse desejo de estudar, de aprender, de ter sede, né, pelo conhecimento, não tive dificuldades. Mas eu sempre na hora de escrever, parece que dava uma travada, né? Porque eu precisava de alguém para falar algo para mim que a minha mensagem era importante. Até um dia alguém falou para mim assim, dentro de uma das aulas, que eu participava de algum movimento e falou para mim, escreva uma fase da sua vida. Destravou na hora. Eu falei, nossa, eu pensando em escrever tanta coisa, eu falei, verdade, posso pegar 3 fases e falar dessas fases e destravar. E foi o que aconteceu com o meu primeiro livro, tá? Então é importante que a gente tenha essa experiência de entender que um curso, uma mentoria, não é só um curso, uma mentoria, é um acesso que você vai ter. Então eu tive acesso a conhecimento, a transformação, a pessoas que estavam com a mente mais evoluída, com a mentalidade transformada, renovada. E aí eu falei, quer saber? Não aguentei. Peguei aquele conteúdo que eu aprendi, já apliquei meu livro, fiz em 5 dias esse aqui, dentro de 20 dias, né? Então eu peguei 5 dias dentro dos 20 dias, escrevi ele, já lancei e publiquei, tá? O que aconteceu? Falei, eu preciso ensinar. Comecei a ensinar. E aí, no que eu comecei a ensinar sobre livros, eu desenvolvi também essa profissão, né, de mentora de livros. Como eu já tinha o livro, eu sabia como fazia, sabia todos os processos. Então, eu comecei a aprender, desenvolver outras técnicas. Aí, eu comecei a aliar gestão empresarial com produtividade, com estratégia, com livros, com mentalidade. Então, virou uma mistureba, né? Mas a gente trabalha todas as áreas. E aí, a gente entra até como se fosse uma terapeuta no meio, né? Porque aí você começa a trabalhar as emoções, sentimentos, essas feridas que muitas vezes nos travam. Então, porque não é só escrever um livro. Quando eu escrevo um livro, eu me deparo com algumas situações que eu preciso trabalhar, né? Então, se fosse só escrever, era fácil, mas como eu falei, muitas vezes você vai estar extraindo a sua história e você vai estar chorando, né? O meu último capítulo que eu falo, chamo de livro extra, foi debaixo de choro. Eu escrevendo, Deus falando comigo, escrevendo frases ali, e foi forte demais. O meu quarto livro, que na verdade vai ser o quinto ou o sexto, porque eu estou ainda extraindo ele, então não tem uma previsão para lançamento ainda, que fala sobre comunicação.
eu estou extraindo ali, mas tá duro, tá difícil. Por quê? Porque eu estou vivenciando coisas lá da minha infância e que está doendo, então eu estou tratando, né? Então esse livro meu está sendo um tratamento, tá? Então pensa assim, que o seu livro, a sua mensagem, a sua história é o seu tratamento, tá? Então um novo código agora aqui. A sua história, o seu conteúdo é o seu tratamento. Se você ainda não extraiu e não conhece esse conteúdo na íntegra, você está sem esse tratamento. E é urgente, tá? Então, quando eu começo a extrair, mas e eu vou ser curada totalmente nesse processo? Não, porque são várias curas, são vários processos, é só o começo, tá? Então, você vai começar, né, na pontinha do iceberg, porque debaixo tem muita coisa, né? A gente vai descobrindo, se descobrindo, tá? Então é muito importante. Então, através dessa mentoria M1L, eu vou trazer ali vários conceitos, conteúdo para clarear a mente, trazer de fato aí à tona aquilo que você precisa extrair. Então, a gente vai ajudar também aí no processo de extração, vai dar várias dicas, vai trazer realmente aí a clareza do que você precisa escrever e te ajudar nesse processo, tá? Vou falar aqui alguns detalhes dessa mentoria, que inclusive quem entrou já está garantido, né? Até coloquei aqui nos stories hoje algumas alunas maravilhosas que já se lançaram, falando, não, eu vou lançar minha mensagem, eu vou extrair, é urgente, tá? Então nós vamos estar aí extraindo a mensagem que arde no nosso coração, vamos estar aí também, né, tendo essa oportunidade de deixar um legado na terra, tá? Então eu vou estar escrevendo, e quando você começar a escrever, você vai se impressionar, porque não vai sair muito conteúdo, você vai ficar até meio assim, meu Deus, de onde eu tinha tanta coisa eu não sabia. Então você vai trazer à tona tudo aquilo que você estava aí dentro, tá? Então aqui também a gente vai passar por um processo de curas, por quê? Porque a escrita é isso, né? Nós vivemos isso, né? Aqui você vai também entender um pouquinho da escrita. Então também se você, depois que você terminar esse processo, entender como escreve o seu livro, você já vai durante a mentoria escrevendo o seu livro, aproveitando o conteúdo, aproveitando o movimento, né? Aquele tempo que nós vamos vivenciar, e aí você também pode lá na frente monetizar com a escrita, no sentido de não só de você talvez querer ensinar o que você aprendeu, mas com certeza se você lá no final optar e falar, não, eu quero continuar, eu vou dar procedimento nessa minha mensagem e vou embrulhar. Daí a gente vai tocar aí pra frente, que seria a segunda etapa, que você fala assim, não, aí estou pronta, meu conteúdo está pronto, eu consegui extrair, aí você vai sim buscar a segunda etapa, que é você sim buscar uma revisão, uma diagramação, você fazer uma capa e aí você finalizar, embrulhar o seu livro, tá? Então essa nossa mentoria sim, ela vai ajudar em todo esse processo. Tudo que eu sei, né, toda a minha experiência eu vou estar trazendo nessas aulas, tá? É um produto que você vai ter lá no final, que você fala assim, eu cheguei agora até esse ponto, não posso parar. Então, é para você também gerar uma renda extra, eu falo mais uma renda, né? Porque nós com certeza temos uma renda ou outra, tá? Então, conquistar a autoridade, também oferecer aí palestras e eventos. Depois que você terminar o seu livro, ter ele em mãos, materializar ele, você também pode ter essa oportunidade de estar levando para palestra, fazendo palestras com o seu livro, tá? Não é que você vai ser só convidado para poder palestrar e vai levar o livro, não. Você pode fazer palestras com o seu livro, tá? Então o seu livro ele pode ser um treinamento, o seu livro pode ser aí um evento que você vai criar, uma imersão que você vai criar, tá? Então você cria mais produtos além do livro, tá? A metodologia eu já falei, né? O treinamento. Aí você vai, por exemplo, aqui, se você quer ensinar, por exemplo, tudo aquilo que você aprendeu, porque assim, no momento que você vai estar escrevendo, seja bem-vinda, Leila, no momento que você vai estar extraindo a sua história, eu recomendo que você anote todos os seus passos. Como que você fez? A partir, claro, nas aulas vai ter várias dicas, estratégias para te acelerar, tá? Porque é isso que a gente precisa fazer. Acelerar esse processo da escrita para a gente poder tirar tudo o que tem, né? E não ficar aí retendo, tá? Então, a partir disso, você vai anotar. Eu falo porque quando eu fiz meu livro primeiro, eu lembrava exatamente de tudo que eu tinha feito. Então, eu comecei com a minha estratégia, né? Então, eu liberei esses dias um Reels que eu fiz dentro aí da minha semana de intencionalidade, que foram 40 Reels que eu fiz, e eu falava sobre isso, de você extrair a sua estratégia, a melhor estratégia é a sua, tá? Então, às vezes você fala assim, meu Deus, como que eu vou extrair meu livro? Cada um vai encontrar a sua estratégia. Seja bem-vinda, Andréia, querida. Cada um tem a sua estratégia, tá? Talvez você comece com um pouco da ideia do mentor do livro, extraindo a sua história. De repente você fala assim, não, eu gostei dessa forma.
eu gostei de extrair desse jeito. Então você vai anotando os passos. E aí você começa a criar aí uma metodologia sua. Você começa a criar a sua estratégia. E aí, quem sabe, você também possa ensinar sobre isso. Né? Inclusive, eu oriento muito as minhas alunas que elas aprendam ali, já apliquem e queiram ensinar as outras pessoas, né? Eu falo porque às vezes tem aluno que fala, não, imagina, aí eu vou estar imitando a minha mentora, né? Eu vou estar ali dividindo espaço no mercado com ela. Não, pelo contrário, quanto mais pessoas estiverem ensinando aquilo que nós estamos ensinando em aula, melhor, porque é mais pessoas alcançadas. Então, nós trabalhamos com transformação de vida e não com competição. Né? Então, quando eu ensino, quando eu passo algo aqui, por exemplo, às vezes eu oriento vocês que estão aqui na live, pega aqui algum passo que vocês aprenderam, replica aí nos seus stories, replica no seu Instagram, sabe? Só que vai mudar, porque não tem como ser igual, né? Aí você vai pegar aqui, pega lá os 5 passos que você aprendeu aqui e traz na sua linguagem, na sua metodologia, na sua forma de falar. Né? Talvez você tenha uma outra linguagem de falar, talvez você tenha uma profissão que você quer fazer uma ligação com a mensagem que foi falada aqui. Então não vai ser igual, tá? Então nós precisamos replicar. Então não é questão de competição, é questão de multiplicação de talentos. Quanto mais a gente multiplica talentos, mais as mensagens são alcançadas e podem curar vidas que não temos nem ideia de quem são e onde estão, tá? Então, essa mentoria tem essa pegada, tá? De ensinar, de ajudar você a extrair, de trazer à tona realmente tudo aquilo que você tem aí de potencialidade que não sabe que tem, tá? Então, serão aí 4 encontros ao vivo, nós teremos também uma aula bônus, tira dúvidas, até não falei lá, mas tem muito mais coisa, tá? Aqui a gente fala só a parte de cima aí do curso, porque a hora que você entrar vai ter uma imersão, tá? Então aí, por exemplo, vai ser 30 dias de acesso, porque serão 4 aulas ao vivo, e aí vai ficar 90 dias de acesso a aulas gravadas lá na plataforma da Eduz, tá? Por que 90 dias? Porque quanto menos dias você tem para você fazer o seu livro, você vai ter mais prioridade, tá? Então, se eu falo assim, você vai ficar com acesso a 1 ano, você vai procrastinar por 1 ano, tá? E a ideia não é essa, a ideia é a gente eliminar a procrastinação, já dá de frente ali com o perfeccionismo e fala assim, sai fora da sala, porque aqui você não tem espaço, e a gente vai extrair esse conteúdo, tá? Aí vocês vão ter aí apoio, inclusive, no momento da história, né, de ajudar vocês na extração, tá? Com dicas e técnicas, algumas ferramentas que vão acelerar esse processo, tá? Lembrando que você é a principal ferramenta, então não tem como substituir você com alguma ferramenta, tá? Vai ter o meu suporte por 30 dias, a gente fala 30 dias, mas com certeza vai ter mais, tá? Porque depois que você tem acesso a mim, não tem como você se desgarrar, vamos dizer assim, né? Então você já vai ter contato aí comigo, então a gente já pode estar ajudando você, tá? Então, vai ter também um bônus, né, que eu estou entregando dentro da mentoria, que é uma análise do seu perfil do Instagram. A gente vai dar várias dicas para você, eu dou aí no particular para vocês, tá? De acordo com cada aluna, por quê? O que você precisa melhorar? Por que eu falo da análise do Instagram? Eu entendo um pouquinho porque eu estudo bastante sobre o marketing digital. Porque se depois que você tiver tirado o seu livro, envelopou ele, quer entregar, quer fazer um lançamento, é preciso que o seu Instagram esteja com a casa preparada, né? Para poder receber esse livro e também mostrar para as pessoas por que você veio, né? A sua mensagem precisa ser bem enviada, lembra do pacote, do embrulho bem embrulhado, que é um presente que você vai lançar, tá? Então a gente dá várias dicas, que às vezes você talvez não tenha tanto conhecimento, né? Coisas básicas, mas que pode fazer a diferença, tá? Um olhar aqui de fora pode ajudar muito, tá bom? Então, o desconto, inclusive, em serviços de finalização do livro, tá? Porque quem estiver dentro da mentoria, por exemplo, quem não está na mentoria, vai ter um investimento diferente daquela que vão estar dentro da mentoria, certo? Então aí eu também tenho as minhas parcerias que a gente vai estar ajudando você. Ah, eu quero, Dani, eu quero realmente finalizar. Daí a gente vai fazer um novo orçamento para você, revisão, diagramação, capa, num custo mais baixo, tá? Por quê? Porque você deu esse primeiro start, deu esse primeiro passo, você se lançou, você acessou, né? Então às vezes a pessoa fala, ah, eu não vou entrar agora, não tenho condição. E aí perdeu o acesso, né? Então, não é que você compra um curso ou mentoria, você compra acesso, tá bom? Pensa sempre assim. Depois que eu instalei esse REC, eu falei, não quero nem saber. Tem mentorias que eu preciso estar lá porque tem algo que vai me completar, algo que vai de fato me levar a lugares que eu nunca fui e que eu posso colocar lá a minha sementinha que vai gerar vários frutos, tá bom? Então, aí, por que vai ter esse desconto? Porque eu vou estar intermediando, tá? Por exemplo, eu vou fazer aí, eu faço a revisão, mas também posso estar
com alguém fazendo revisão comigo. E também tem a pessoa que faz a diagramação, capa e também ali os registros, tá? Então a gente fica aí, finaliza todo o seu livro, tá? Então essa nossa mentoria, ela vai deixar você prontinho para ter o seu livro aí, com certeza, muito em breve na sua mão, tá? Então é para te ajudar e está no valor assim, super acessível. Inclusive fiz essa live inclusive hoje para dar esse alerta, né? Para trazer à tona, trazer esses passos iniciais para destravar. Eu gosto muito da palavra destravar, né? Porque eu fui destravada para escrever, então nada melhor do que eu também ajudar as pessoas a destravarem, né? É uma palavra fácil de falar e ajuda muitas pessoas também a desbloquear, também podemos falar, né? Então está bem acessível agora, por quê? Porque os investimentos futuros pode ser que fique um pouco mais caro. Então, por exemplo, se a gente investe agora em conhecimento, fica mais fácil lá na frente para a gente não precisar acessar também, talvez cursos muito altos e não ter aquilo que vai ser entregue agora, porque eu entrego muita experiência, tudo aquilo que eu aprendi eu trago, tá? Então não tem como você ficar com dúvida, inclusive uma coisa que eu falo direto, e inclusive era uma trava minha na faculdade, né? No momento da pergunta era a pior parte, né? E hoje não. Hoje, pra mim, uma das melhores partes é eu falar, você tem alguma dúvida? Eu preciso que você fale pra mim porque eu quero te ajudar. Eu não quero que você fique com dúvida, tá? Então isso vai, você sempre perguntar isso. Tá? Então, no momento agora, a oferta que vai ser entregue até hoje, amanhã já vai mudar, tá? E aí, até queria deixar mais um dia, mas eu sei que a gente precisa utilizar de alguns gatilhos, porque pra gente não procrastinar. Senão a gente procrastina e coloca de fato aí a condição no lugar da decisão, isso é muito grave, né? Então precisamos decidir se a nossa história tem valor, ela precisa ser emitida, precisa ser enviada, tá? Então, estamos nessa oferta especial que eu lancei na imersão Escrita do Coração, que está de 12 vezes de R$ 35,70, né, por mês, ou 357 à vista, tá? Ou no boleto aí também. Já a partir de amanhã, já vira para 567, tá? Então, por isso que eu fiz essa live, porque, nossa, tá entregue, né? Então, é muito acesso, é muito conteúdo, tá? Vai ter bastante coisa lá na plataforma para vocês. Inclusive, aqui tá falando das 4 aulas ao vivo, dessa aula Tira Dúvidas, mas eu vou colocar vários conteúdos lá dentro, né? Vai ter, inclusive, algumas imersões que eu vou colocar lá também. Então, para vocês terem acesso a bastante conteúdo, mas eu quero que vocês também tenham passo a passo, né? Para que não seja também aquela coisa, eu vou entrar e vou ficar perdida, né? Pelo contrário, então vai ter acesso a mim para vocês extraírem a história, tá? Então está em 12 vezes de R$ 35,70 ou 357 até hoje, meia-noite, tá? E aí depois, a partir de amanhã, já vira para 567 ou 12 de R$ 56,70. Nós vamos começar essa turma, que é a turma 2, lá no dia 1º de abril, tá? Então não é que seja dia da mentira, porque até a gente ouviu aí do Pablo outro dia falando que o dia da mentira é dia 1º de janeiro, porque as pessoas prometem, vira o ano e continuam fazendo a mesma coisa, não muda, né? Então, não. Nós precisamos aí tirar algumas palavras que nos limitam, né? E destravar. Então, se é o dia da mentira, vamos destravar, né? Colocar o dia da verdade. O dia que realmente eu vou destravar a minha mensagem e eu não aceito mais aquilo que estão falando pra mim, mas o que Deus sabe daquilo que eu sou, Ele me conhece na essência. Então, quando você pega ali, olha no espelho, olha para os seus olhos, você fala assim, eu sei quem está aí. O Senhor sabe quem está aí. Então, a mensagem tem que sair, né? Tá? Então, quero agradecer vocês que ficaram até aqui, lembrando que essa oferta vai até hoje, está aí com 210 de desconto, tá? Inclusive, se você ainda tem dúvidas, né, pode me chamar no direct, pergunta o que você quiser lá, tá? Inclusive, a gente precisa destravar para as vendas, né? Eu não falei aqui nessa mentoria, mas vai ter também, com certeza. Eu vou colocar lá um conteúdo para vocês sobre vendas, tá bom? Algumas coisas que eu aprendi. Não foi tão fácil chegar até esse ponto aqui, né? A gente começar a falar produtos aqui, conteúdo e falar de valores, tá? Mas é preciso, porque quando eu libero um conteúdo, quando eu faço uma venda de alguma coisa, de algum produto, é por quê? Para alcançar mais vidas, para ser generosa com mais pessoas, abençoar mais vidas, tá? Então é uma forma de a gente ajudar. A gente precisa ajudar as pessoas e às vezes a pessoa precisa lançar a semente. E aquelas que entraram, né, as maravilhosas que estão aqui inclusive na live, que entraram aí nessa mentoria, lançaram as suas sementes e com certeza vai vir duplicado, triplicado de frutos aí dessa colheita gigante, tá? A Fabiana, já aprendi tanto, gratidão, é isso mesmo. Nós vamos aprendendo, né? Então, assim, às vezes eu tô aqui na live, tem coisa que eu falo que não tá programada, porque quando você deixa Deus falar, Ele fala, né? Então, a gente precisa ser instrumento e vem muita coisa, tá? Muita coisa que a gente precisa deixar que Ele fale e ser, de fato, essa transformação que alguém precisa, tá?
Então, quero falar para vocês também rapidamente, seja bem-vindo, Luiz. A próxima live, que essa live é 54, não é só 54 lives que eu fiz, tá? Tem muito mais lives por aí. É que algumas eu não numero, algumas eu coloco como especial, algumas foram, inclusive, imersão. Teve lançamento de livro, então não numerei também, tá? Então, a próxima vai ser, eu quero falar com vocês, eu tô falando sobre um livro, A Bíblia para o Milhão, tá? Em algumas lives, que é a série Pilares para o Sucesso, que vai falar na próxima live, tá? 55, Relação com Pessoas, Liderança e a Comunicação Eficaz. Então, seria o nosso próximo conteúdo aí, tá? Se não for essa live, vai ser uma das séries que eu tenho aqui. Essa série de hoje mesmo, os 5 Passos para Destravar Seu Livro, está dentro de uma série nova, né? Que é a série Vantagens da Escrita. Seja bem-vindo, João. Tá? Aí tem uma série Transbordo. Essa série Transbordo, ela é surreal, porque ela tem poucas lives lá, mas o que acontece? Aquela live que eu tô ali conversando com alguém, orientando alguém, Deus me fala uma palavra, a partir dessa palavra sai um conteúdo gigante para uma live inteira. Então, esses dias eu tô assim mais corrida, então não saiu essa palavra, não liberei esse conteúdo, tá? Mas estou aqui liberando também nas lives. Aí também tem uma série nova que eu vou criar aí, vocês vão ficar sabendo por esses dias, tá? E também tem um quadro que eu tenho também, que é o Conte a Sua História, Transforme em Livros. Provavelmente logo eu quero ativar novamente para trazer também, fazer collab, trazer aí também alunas para poder falar da sua experiência com a escrita, tá? E também pessoas que nunca fizeram live, que eu acho muito bacana, né? Na época eu peguei assim, acho que tinha mais de 10 mulheres que nunca tinham feito lives e que fizeram a primeira live comigo. E foi uma experiência muito deliciosa. Por quê? Porque a gente poder levar essa transformação, ajudar essas pessoas a destravar, né? Contar a sua história, a liberar aquele conteúdo que muitas vezes está ali, né? Você não consegue falar, né? E essa é a oportunidade para você também destravar, tá? Então são essas aí. Também deixo aí como recadinho, né? Dentro do link da minha bio tem vários grupos para você participar, seja aí de escritores, seja para você também orar com a palavra, né? Tem o desafio devocional. Tem também um projeto com as mulheres, maternidade mais leve, tá? Talvez seja aí essa série nova que eu vou criar também, tá? E aí a mentoria, né? Mentoria, se você realmente ficou aqui curioso para entender um pouquinho mais, me chama lá no direct, tá bom? A gente conversa e vê certinho se faz sentido para você, tá? Não vai entrar também se fizer sentido, né? Então entra se realmente você sentiu que precisa extrair, tá? Então é um acesso que eu estou dando. Essa turma eu nem ia abrir, na verdade, porque eu estou também com o meu projeto com autoria 2, né? Esse projeto com autoria 2, esse é completo, tá? Então, o projeto com autoria 2 você começou comigo ali, você vai sair com o livro na mão, tá? Esse é o completinho. Agora, esse da mentoria MUL, não. Esse é pra gente entender a escrita, pra gente ajudar durante esse processo, você extrair o seu conteúdo. Seja bem-vinda, Bruna, querida. Você vai extraindo todo o seu conteúdo, a gente vai ajudando, entendendo o que são as travas, né? Se tiver alguma coisa travando, a gente vai destravar, tá? Porque a gente vai trazendo conhecimento, a sabedoria, vai colocando ferramentas, aplicando, tá? Uma vai ajudando a outra, tá? Então eu quero que você, se você sentir esse chamado de participar dessa mentoria, me chama, corre, que dá tempo, tá? De você pegar essa oferta aí que a gente fez desse lançamento. Lembrando que vai continuar abertas as inscrições, mas a partir de amanhã já no valor normal, tá? Então daí já fica um pouquinho mais pesado no orçamento. Então se você ainda sentir de entrar até meia-noite de hoje, me chama, que ainda dá tempo. Senão, aí realmente, né? O ônibus passou, não tem como parar, né? A gente fala que o ônibus no ponto, ele não espera, tá? Então a gente precisa correr aí e acelerar, porque a nossa mensagem precisa ter velocidade. Então, se eu coloco velocidade na mensagem, que seria de fato escrever, colocar um planejamento, colocar uma data para esse livro sair. Então, você que está aqui também, se você não tem o seu livro ainda, coloca uma data. Tem que ter uma data, né? Você tem uma perspectiva, um planejamento, senão você fica, né? Vira ilusão, né? O Paulo Machado sempre fala que projeto sem data é delírio, tá? Então, a gente vai ficar delirando, né? E não vai estruturar aquilo que está dentro de nós, tá? Então, a questão, inclusive, de estruturação, a gente aprende junto, né? Uma vai ajudando a outra. E você sabe estruturar, mas você precisa de um direcionamento, tá? Por isso que eu falo que uma mentoria, ela não é só uma mentoria. Você está comprando mentoria, um curso, está comprando acesso. Comprou acesso, pode saber que você vai muito longe, tá? Então, quero agradecer a vocês que ficaram até aqui comigo no finalzinho. Espero que vocês tenham gostado dessa live, tenham aprendido muito. Depois não esquece de compartilhar, de enviar para mais pessoas e mostrar que essa mensagem aqui, ela tem poder, tá? E quando você envia, você já está ajudando e contribuindo para que a mensagem chegue longe. Seja bem-vinda, Tati, querida, maravilhosa, tá? Então, quando você compartilha,
você leva também a mensagem, você conecta com os corações, né, Tati? E faz com que realmente aquilo que nós extraímos dentro de nós faça valer, né? Seja importante para alguém, alguém vai receber essa mensagem como uma semente e vai frutificar. A partir disso, você vai poder extrair seu conteúdo e também ajudar quem está do seu lado, quem está longe de você. E quem sabe você também vai escrever o seu livro, startar. Eu falo porque muitas mulheres que estavam na imersão escrita do coração sentiram o chamado para escrever já durante a imersão, aproveitou aquele momento, né? Aquele momento que estava acontecendo ali a live e já foi extraindo. Então você tem que aproveitar cada momento, tá? Talvez você fale assim, tá bom, muito bonito, bacana, mas não é para agora. Então perdeu a mensagem, deixou a mensagem ali, né, sufocada. Então não sufoque a mensagem, libere ela, porque ela é nossa, né? Ela é um medicamento que precisa ser liberado, tá bom? Então vamos tirar aí rapidinho o nosso print para que a gente possa também postar, né? Colocar nos stories, enviar mais longe, inclusive fazer um stories é uma forma muito interessante da gente poder levar para as pessoas, né, uma mensagem. Às vezes elas estão passando ali procurando alguma coisa e de repente depara-se com aquela mensagem, com aquele insight que você fez e é importante, tá? Que você realmente tenha esse impulso, tá? Então eu vou tirar aqui rapidinho um print. Tira você aí também e me marca nos stories, tá bom? Pra gente poder fazer essa mensagem voar, né? Deixa eu ver aqui, apareceu o volume aqui, peraí. Eu não sei se pausou aí pra vocês. Deixa eu ver aqui, voltou. Deu um probleminha aqui, mas tá bom, vamos voltar. Eu sempre que vou tirar o print, eu falo, será que eu não vou desligar o meu celular? E quase aconteceu isso. Aqui foi. Não sei se tá travado pra vocês ainda, mas aqui destravou. Tá? Então, eu quero agradecer muito vocês que ficaram até aqui. Então, se vocês sentiram esse chamado de escrever... eu não vou entrar na sua mentoria agora, Dani, mas escreva, tá bom? Faça esse favor pra você. A sua mensagem precisa ganhar impulso, tá? E o seu impulso é você começar a escrever. Começou a escrever, pode saber que vai sair muita coisa daí, tá? Então, você vai começar a transbordar. Sentiu de fazer uma live? Meu Deus! Faz também uma live. Inclusive, quem vai estar na mentoria, eu vou estar liberando um conteúdo lá para você destravar a voz, tá? Ele não está mais disponível lá na internet, né? Mas para quem está lá vai estar liberado, tá? Então, conteúdo poderoso. Eu fiz a apresentação de slides no momento, né? Vai ter, inclusive, eu vou ver certinho, vou até mandar o conteúdo da apresentação, tá? Porque vocês precisam destravar. E destravar depende de vocês, da ação, né? Do movimento, tá? Então vamos nos movimentar para que a nossa mensagem chegue e alcance milhares de vidas, tá bom? Então agradeço você. Não esquece de compartilhar essa live depois e enviar para as pessoas aí que você conhece, pessoas que estão escrevendo, que querem escrever, tá bom? É muito importante. Então fiquem com Deus. Um abraço aí de 40 segundos para cada um de vocês. Agradeço muito cada um que entrou aqui. Seja bem-vindo, Adri. Muito que entrou aqui. Não esquece, depois essa live vai ficar salva, tá? Depois amanhã eu subo lá no canal do YouTube às 15 horas ou até mesmo meio-dia. Eu vou ver certinho o horário para eu poder liberar para estrelar. Se você quiser também compartilhar por lá, compartilha, tá bom? E também uma forma mais fácil de enviar. Eu sei que tem pessoas que não têm a conta do Instagram, então também é uma outra forma de a gente alcançar vidas, tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima live, que será muito, muito em breve. Pode ser que eu marque para qualquer momento. Lembrando também que amanhã, daqui a pouco eu vou liberar um post aqui, vai ter uma palestra no nosso grupo de mulheres, mulheres transformadas, tá? Então não deixe de participar. Se você não conhece esse grupo, você que é mulher, né? Entra lá no link da minha bio, acessa, que é lá que vai ser enviado o link para você participar, tá bom? Então até aí a nossa palestra de amanhã, se você estiver lá no grupo, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.